Pergunte isso ao xerife e ao advogado. Eu adoraria, mas ele tem que aparecer. Um xerife de Indiana e sua esposa, que é candidata a substituí-lo como chefe de polícia do condado de Clinton, estão ambos enfrentando sérias acusações de fraude. Neste momento, eles estão sendo acusados de 2 grandes esquemas para supostamente se beneficiarem às custas do condado. E esses supostos esquemas envolvem, segundo relatos, desviar fundos da cantina da cadeia para os próprios bolsos e supostamente fingir uma deficiência por mais de uma década, aparentemente arrecadando centenas de milhares de dólares do fundo de pensão da Polícia Estadual. E eu vou te dizer, de acordo com as autoridades, são as postagens nas redes sociais que podem ser a ruína desse casal. Estamos analisando uma contundente declaração juramentada de 13 páginas que foi apresentado no Tribunal de Indiana. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, rapidinho, antes de continuarmos, preciso falar para vocês sobre um aplicativo que eu acho que vocês vão adorar. Ele se chama Upside. O Upside devolve dinheiro em compras diárias como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o app gratuitamente. Selecione uma oferta em um dos mais de 100 mil parceiros, pague com seu cartão e receba dinheiro de volta após verificar a compra. Por exemplo, se preciso abastecer ou pedir comida, verifico as ofertas do Upside antes. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para minha conta. Usuários frequentes do Upside recebem em média $154 de volta por ano. Então, para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o código QR, mas não se esqueça de usar o código promocional SIDBAR, porque você vai ganhar um bônus extra de 25 centavos em cada galão no seu primeiro tanque de gasolina. Espero que você possa conferir. Agora, eu acabei de falar muita coisa nessa introdução, então deixa eu dizer, antes mesmo de entrar nesse assunto, as acusações aqui são apenas acusações. Eles são inocentes até que se prove o contrário. Daqui a pouco no programa vou trazer um advogado que vai explicar isso e analisar a força dessas acusações, a força desse caso, o que devemos considerar. Mas aqui está o ponto. Se você vê as páginas do Facebook de Rich e Ashley Kelly, parece que estão vivendo uma vida dos sonhos. Eles são muito envolvidos na comunidade e tinham empregos como policiais. O casal teria 8 filhos, 4 ainda morando em casa. E agora, Rich atua como xerife do condado de Clinton, em Indiana. Ele é um policial estadual aposentado, concorreu sem oposição para xerife e seu mandato começou em 2019. Ele foi reeleito em 2022. O mandato de Rich termina no fim de 2026. Ele anunciou candidatura a comissário do condado e sua esposa, Ashley, vai disputar o cargo de xerife em seu lugar. No anúncio de candidatura publicado no Facebook, Ashley escreveu, abre aspas, meu marido e atual xerife não fará mais parte do gabinete do xerife, mas continuará sendo um parceiro vital e um recurso importante daqui para frente, enquanto ele embarca em novas e empolgantes empreitadas fora da área de segurança pública. Você acessa os perfis do casal no Facebook e encontra de tudo, atualizações da família, fotos de eventos e anúncios das próximas eleições. Eles também mantêm perfis no Facebook para suas campanhas políticas. Mas, foram justamente essas páginas de redes sociais que, segundo relatos, forneceram aos investigadores supostas evidências para acusar os dois de crimes graves. Eles ainda são inocentes até prova em contrário, mas preciso explicar isso, ok? Essas acusações são apenas as mais recentes de investigações em andamento envolvendo Ashley e Rich. Vamos entrar em mais detalhes sobre as acusações exatas contra eles, mas até o momento, de acordo com os registros do tribunal, Ashley Kelly enfrenta 2 acusações de fraude, uma de roubo e uma de má conduta oficial por parte de um servidor público. Richard Kelly responde por 2 acusações de ajudar, induzir ou causar fraude, uma de ajudar, induzir ou causar furto e má conduta oficial como servidor público. Então, de acordo com o veículo de mídia UIBC, pela lei de Indiana, e isso talvez você não saiba, aparentemente um xerife pode continuar exercendo o cargo, mesmo estando sob investigação, mesmo estando sob acusação formal. Se condenados, isso leva à remoção imediata do cargo. As constantes acusações contra o xerife Kelly parecem ter causado exasperação nos comissários do condado. Por que digo isso? Porque no dia 7 de abril, o chefe adjunto Sean Mayfield foi enviado à reunião da comissão em nome do xerife. E essa foi uma atitude que, segundo relatos, foi duramente criticada pelo presidente da comissão, Jordan Brewer, como, abre aspas, covardia. Dá uma olhada.
Então nós enviamos uma carta algumas semanas atrás solicitando informações e estamos sendo impedidos de receber qualquer uma dessas informações. Então, quando é que vamos receber os vídeos que solicitamos? Depende do xerife e do advogado. Mas é aí que me confundo, esses vídeos não são de acesso público? Pergunte isso ao xerife e ao advogado. Eu adoraria, mas ele tem que aparecer. Espero que ele esteja aqui na próxima. Espero que ele esteja aqui da próxima vez. Quando você se esconde, é difícil perguntar. Sinto muito por você ter que lidar com isso aqui. Na verdade, essa é a responsabilidade dele, mas ele opta por não agir. Espero que ele esteja aqui na próxima vez e possa responder a todas as suas perguntas. Bem, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Então eu só acho que, sabe, você tinha um presidente da comissão que expressou sua frustração. Acho que a terminologia usada foi que ele estava puto. E eu acho que, no fim das contas, é aí que todo mundo está apenas frustrado, porque, primeiro, isso já está acontecendo há, 2 meses. Acho que foi em meados de fevereiro quando isso surgiu pela primeira vez. Estamos chegando em meados de abril. Não tem como os pedidos que fizemos demorarem tanto para serem atendidos, especialmente porque eles não estão relacionados ao tipo de investigação criminal da Polícia Estadual. Então, acho que só quero saber qual é a demora. É isso que eu quero saber. Acho que todo mundo quer saber isso. Já falei o motivo da demora. Só esperamos esse criminoso, mas não acho que seja esse o caso. Eu entendo a preocupação de todo mundo, ok? Mas até que isso acabe, a gente vai esperar para terminar. Então essa vai ser minha resposta por enquanto. Pode prosseguir. Você já falou com a Polícia Estadual? Não tive. E você supostamente está encarregado da investigação sobre a investigação do nosso supervisor. Os detetives estão fazendo o trabalho. Então, sabe, eu presumiria que você deveria ser o contato principal. Correto? Quando eles começarem a ter dúvidas? Sim. Ainda assim, você ficou 2 meses sem contato com eles. Não. Agora eles têm o caso. Quando eles nos ligarem, a gente resolve a partir daí. Só por curiosidade, existe um motivo? Entendi a pergunta. Você pode, por que ligar para eles e perguntar isso? Quero dizer, não é isso? Provavelmente eu poderia. Então, mas por enquanto, vou deixar eles terminarem o trabalho e depois a gente resolve tudo. Mas se eles nem começaram nada, nem iniciaram o trabalho ainda, obviamente eles nem entraram em contato com você. Minha pergunta é, por que você não liga para eles para ver como está a situação neste momento? Isso vai acontecer porque só estamos empurrando com a barriga. É isso que está acontecendo, certo? Entendo o que você diz, mas por enquanto vai ser assim mesmo. Você está supervisionando e nos avisará assim que souber de algo. Aviso vocês, sim, tudo bem. Eu não tenho mais nada. Tudo certo. Espero que da próxima vez tenha mais. E se o xerife não estiver aqui, eu vou atualizar vocês mais e espero que a gente tenha mais. Eu vou ter mais informações, agora eu tenho. A gente odeia te colocar sob pressão. Eu entendo. 48 horas depois, ambos os Kelly seriam acusados dessas fraudes. Um sargento detetive com quase 30 anos de experiência na Polícia Estadual de Indiana apresentou uma declaração juramentada de causa provável em 9 de abril. Então, esta é uma declaração juramentada afirmando que há causa provável de que um ou mais crimes ocorreram. E isso nos dá uma visão de alegações específicas neste caso, certo? Aqui está o que está sendo alegado sobre a linha do tempo que os investigadores montavam, segundo essa declaração juramentada. Ashley Kelly se tornou policial estadual em dezembro de 2007. Ela teria se machucado no trabalho e está de afastamento por invalidez total pela Polícia Estadual de Indiana desde outubro de 2015. Vamos analisar essas supostas lesões específicas em breve. Fator-chave. Em 2018, quando Rich foi eleito xerife pela primeira vez, ele quis nomear Ashley para 2 cargos dentro do gabinete do xerife. Supostamente matrona e gerente da cantina da cadeia. Segundo a declaração juramentada de causa provável, funcionários da Polícia Estadual de Indiana precisam de aprovação da Divisão de Recursos Humanos e da Divisão Jurídica da Provedor com autorização final do superintendente, antes de se envolver em emprego externo ou não departamental, NDE. Esse requisito é regido pelo procedimento operacional padrão. Continua afirmando que os cargos de matrona de cadeia e responsável pelo comissariado são funções distintas que, por lei, não podem ser exercidas ao mesmo tempo. Cada cargo exigiria sua própria aprovação do NDE.
Novamente, emprego não departamental. Embora Ashley Kelly estivesse de licença por invalidez, ela ainda era funcionária da Polícia Estadual de Indiana e sujeita aos requisitos do NDE. Além disso, devido à condição de invalidez dela, outras exigências precisavam ser cumpridas antes da aprovação de qualquer emprego assim. Em 30 de outubro de 2018, Richard Kelly, marido de Ashley Kelly e xerife eleito, enviou ao RH da Polícia Estadual de Indiana as condições propostas para Ashley atuar como matrona da cadeia. Função prevista em lei exige nomeação e supervisão do xerife. O Código de Indiana determina que o xerife define as qualificações e tem total autoridade para contratar para o cargo. Agora, o documento parece conter uma captura de tela desse e-mail. Segundo o investigador, ele afirmou que o cargo não exigia uniforme, contato íntimo, cinto de serviço, dever especial ou autoridade juramentada, sendo basicamente funções administrativas como folha de pagamento, orçamento e supervisão da equipe civil. Mas os investigadores aparentemente descobriram muitas evidências que, segundo eles, mostravam que Ashley frequentemente extrapolava as funções descritas nesse cargo. E como eu mencionei, essa não é a primeira vez que Rich e Kelly tiveram suas ações questionadas pela provedor pela Polícia Estadual de Indiana, porque de acordo com uma reportagem da Fox, 59, alguns meses antes de Rich ser empossado como xerife, ele e sua esposa aparentemente criaram uma LTDA, uma empresa de responsabilidade limitada chamada Leone LTDA, e uma investigação do Conselho de Contas do Estado de Indiana descobriu que Ashley possuía 51% da empresa, Rich possuía os outros 49%. E o Conselho teria descoberto que essa LTDA recebeu mais de $200 mil em pagamentos não autorizados do cantina da cadeia. Supostamente, não havia nenhum acordo escrito de qualquer tipo autorizando esses pagamentos, e a propriedade da LTDA pelos Kelly também nunca teria sido divulgada ao condado. Então você pode ver, se essas alegações forem verdadeiras, por que isso é um problema? Agora, neste ponto, de acordo com a investigação da patrulha estadual, os pagamentos da cantina pararam de ser feitos para a LTDA e, em vez disso, teriam ido diretamente para a Ashley. Isso exigiria um novo NDE, mas aparentemente nenhum foi registrado. Durante a investigação sobre a cantina, Rich e Ashley foram acusados de 3 delitos de má conduta e um de conflito de interesses cometido por servidor público, segundo a Wisha TV, mídia de Indiana. Eles se declararam inocentes, continuaram trabalhando no escritório do xerife e a Wisha TV relata que Rich chamou as acusações de, abre aspas, farsa política. Com o julgamento pendente, em setembro do ano passado, segundo a Fox 59, um juiz emitiu sentença sumária em um processo civil contra os Kellys, o que significa que eles perderam. O casal foi condenado a devolver quase $330 mil ao Estado. Cerca de $100 mil desse valor seriam gastos com a auditoria para investigar a suposta fraude na cantina. E apesar das acusações contra eles e dos problemas legais, os dois aparentemente continuaram levando suas vidas, postando frequentemente em suas redes sociais pessoais e continuaram participando das eleições locais. Mas enquanto investigavam os problemas com Leone LTDA, os investigadores começaram a descobrir alegações de um outro tipo de fraude. Havia várias alegações de que Ashley fingia sua deficiência para tirar do Estado centenas de milhares de dólares, com suposta ajuda do marido. Segundo declaração de causa provável, investigadores ouviram cidadãos e autoridades do condado de Clinton. Citação: vários disseram acreditar que Ashley Kelly fazia um pedido falso de benefício por invalidez contra a Polícia Estadual de Indiana. Testemunhas do caso criminal disseram que a senhora Rita Kelly fingia a lesão e mostraram fotos do Facebook e outras mídias dela, fazendo atividades que alguém com lesão incapacitante no pescoço provavelmente não conseguiria. Na época, não conseguimos encontrar testemunhas dispostas a testemunhar contra Kelly sobre suas observações. Mas então, em janeiro deste ano, aparentemente 2 policiais entraram em contato com a provedor para relatar que Ashley não é deficiente, que ela está cometendo fraude. Segundo os investigadores, ela relatou um acidente de trabalho em 2014 quando escorregou no gelo fora da viatura e machucou pescoço e boca. Ela voltou ao trabalho pouco mais de uma semana depois, mas depois afirmou que a lesão no pescoço a impedia de fazer seu trabalho e que o peso do colete balístico de proteção estava agravando seus sintomas. E como parte do pedido de invalidez dela, segundo a declaração juramentada, o quiroprático de Ashley teria apresentado um relatório dizendo que Ashley estava lidando com, abre aspas, vertigem intermitente, mas instável e que ela frequentemente sentia tontura. Ele afirmou que ela não pode trabalhar ou dirigir sozinha e recomendou que não retornasse ao trabalho.
Ela passou a receber benefício por invalidez total em outubro de 2015, recebendo do Fundo de Pensão da Polícia Estadual. Essa é a alegação. Entre maio de 2021 e março de 2026, Ashley teria recebido pagamentos que totalizam mais de $200 mil. Novamente, isso é de acordo com a declaração juramentada. Agora, Ashley fez exames de acompanhamento ao longo dos anos e, embora os médicos concordassem que ela não podia desempenhar as funções de uma policial estadual em campo, ela ainda era considerada apta para trabalhar. Veja o que um exame médico independente constatou em 2021. Durante sua avaliação, Kelly declarou as seguintes limitações. Ela não dirige devido à vertigem, náusea e sensações de pressão que sente atrás dos olhos. Ela disse que brincar com os filhos, uso excessivo, fazer compras, aspirar e jogar bola podem causar sua dor, assim como qualquer atividade envolvendo o pescoço ou o ombro direito. Durante sua avaliação física, Kelly apresentou força total nos membros superiores e inferiores, com sensibilidade normal em todos os 4 membros. Ela possui amplitude total de movimento cervical, mas relata dor. Ela apresenta espasmos musculares cervicais palpáveis. Foi difícil realizar um exame completo e ela reclama de dor extrema, mesmo com leve palpação na coluna cervical. Revisão dos registros de Ashley indicou que ela recebeu uma injeção que trouxe alívio total por semanas, mas, por algum motivo, decidiu não continuar com o tratamento. Já em 2025, outro médico independente examinou Ashley e relatou que ela apresentou uma ressonância mostrando certa degeneração na coluna cervical, localizada no pescoço. Segundo esse médico, era provavelmente uma degeneração normal do envelhecimento, não causada pela queda. Com base no relato de dor de Ashley, o médico concluiu que ela seguia incapacitada para atuar como policial estadual. E apesar da deficiência de Ashley ter sido supostamente classificada como classe 5, aparentemente a categoria mais restritiva para pedidos de invalidez, ela teria sido vista em várias fotos nas redes sociais fazendo coisas que anteriormente disse, ou aparentemente disse serem impossíveis para ela fazer. Por exemplo, fotos de Ashley com uma mochila porta-bebê nas costas. De acordo com as especificações da mochila, ele pesa 2,1 quilos. Com o peso de um bebê ou criança pequena, ela carregava uma carga significativa nas costas, pressionando o pescoço e ombros, segundo investigadores. E, segundo os investigadores, o colete balístico usado pelos policiais estaduais, que Ashley disse que não conseguia usar, pesava entre 1,1 e 1,4 quilos. Fotos também foram aparentemente encontradas mostrando Ashley carregando seus filhos nos braços, algo que ela afirmava há anos que não conseguia fazer. O depoimento diz que fotos extras mostram Kelly em atividades físicas como andar a cavalo, parasailing, desfilar com uma criança nos ombros e jogar golfe. Vários policiais relataram ter visto Ashley entrar e sair de carro sozinha e dirigir longas distâncias. Ela também postou no Facebook uma foto trocando um pneu grande na estrada durante as férias da família. Também há alegações de que Ashley fez mais do que trabalho administrativo no gabinete do xerife na cadeia. Documentos judiciais dizem que, sob pretexto de seu emprego como matrona da cadeia do CCSO, Ashley Kelly envolveu-se em diversas atividades policiais. Essas atividades foram observadas por vários policiais do CCSO. Eles deram declarações consistentes de que Kelly participou de vigilância e investigações criminais, ajudou em operações antidrogas encobertas, manuseou e contou dinheiro apreendido como prova, manteve registros investigativos, tirou fotos, exerceu autoridade sobre policiais e realizou tarefas fisicamente exigentes, incluindo buscas. Testemunhas viram Kelly atuando em ambiente carcerário, interagindo com detentos sem limitações físicas visíveis. Segundo um detetive disfarçado, Ashley Kelly o supervisionou. Ele afirma que Ashley supervisionou 4 das 5 operações secretas em que participou no departamento do xerife do condado de Clinton. Segundo relatos, ela subiu em uma árvore para fotografar uma negociação de drogas, conforme a declaração juramentada. Imagens de 16 de setembro de 2022 mostram Ashley Kelly treinando intensamente a parte superior do corpo na academia do departamento do xerife do condado de Clinton. Na gravação, ela é vista realizando um exercício comumente chamado de torção russa, com uma bola medicinal de 14 libras, além de rosca bíceps, puxada de tríceps e supino. Essas atividades contradizem sua declaração aos médicos, na qual disse não conseguir realizar tais exercícios por causa da lesão em serviço. A declaração juramentada de causa provável agora traz capturas de tela de Ashley supostamente fazendo esses exercícios na academia do departamento.
O detetive da Polícia Estadual concluiu que, mesmo que a alegação inicial de lesão de Ashley Kelly em 2014 fosse legítima, as evidências mostram claramente que ela continuou recebendo benefícios por invalidez enquanto deturpava conscientemente sua condição física. A combinação do depoimento direto de agentes da lei, evidências em vídeo e fotográficas, inconsistências documentadas em suas alegações médicas e sua participação ativa em atividades fisicamente exigentes e relacionadas à aplicação da lei estabelece um padrão claro de engano. Essa atitude mostrou que Ashley Kelly conseguia exercer funções além das limitações que alegava. Apesar disso, seguiu recebendo pagamentos por invalidez com alegações falsas. Mesmo que a lesão inicial fosse legítima, continuar recebendo benefícios sob falsidade já sustenta acusações criminais de fraude. Mandados de prisão foram emitidos, e Rich e Ashley foram presos pelo departamento do xerife do condado de Marin na semana passada. Eles foram liberados após pagar fiança de $1.000 cada, segundo registros do tribunal. Segundo a Wisha TV, os comissários do condado de Clinton pediram em comunicado a renúncia imediata de ambos os Kelly. Abre aspas. Por anos, essas questões exigiram tempo, atenção e recursos dos contribuintes. Essas acusações mostram que a confiança pública foi perdida. Para o bem do departamento e do povo do condado de Clinton, o xerife Kelly e a matrona Kelly devem renunciar já. Os Kellys ainda não responderam publicamente às acusações. O julgamento pelas acusações anteriores de fraude está marcado para maio deste ano, mas não se sabe se a data mudará. Quero comentar sobre isso. Certo, quero chamar o ex-promotor criminal Dan Shore, que lançou um romance sobre alegações de má conduta. Chama-se The Open Bar. Recomendo que todos confiram. Dan, muito obrigado por dedicar seu tempo. Quero dizer, você se especializou nisso. Você já lidou com investigações de fraude no passado. Quando você pensa nesses dois conjuntos diferentes de acusações, certo? Quais são suas impressões iniciais sobre isso, sobre a força do caso pelo que você viu? E também, existe alguma margem de manobra? Esses são casos simples ou podem se tornar complicados? Fraudes por invalidez são comuns. Muitas pessoas relatam lesões e depois recebem benefícios do trabalho ou empregador. E já houve muitos casos em que as pessoas foram flagradas praticando exercícios atléticos intensos, ou, como neste caso, vemos ela trocando de roupa, praticando parasailing e coisas assim. Então, essa não é uma acusação incomum. Acho que a duração disso, por quanto tempo isso aconteceu, torna o caso mais único e grave. É interessante porque, quando iniciei minha carreira como promotor há mais de 25 anos, tínhamos investigadores que seguiam pessoas tentando detectar fraudes assim. Agora, como em outros casos, as pessoas apenas postam nas redes sociais, mostrando fotos praticando atividades intensas ou trocando de roupa. Muitas pessoas são pegas pelo que elas mesmas publicam na internet. Existe uma margem de manobra em que você poderia dizer: olha, eu não consigo fazer certas atividades do trabalho que me foram atribuídas. Ok, estou carregando meus filhos. Não tenho escolha. Tenho que carregar meus filhos, fazer exercícios. Tenho que fazer reabilitação. Preciso trabalhar e fortalecer meu corpo. Essas são as situações que ficam meio complicadas. O que a mulher disse que não podia fazer não bate com o que foi visto. Ela afirmou não poder dirigir, mas estava dirigindo. Foi vista dirigindo 160 km durante uma viagem e trocando um pneu. Então, não se trata apenas de dizer, sim, eu não posso desempenhar meu trabalho, mas posso fazer outras coisas. O problema é que as coisas que ela supostamente estava fazendo contradizem diretamente o que ela disse que não podia fazer. Agora, talvez a saída seja dizer, minha situação melhorou ao longo dos anos, pois se passaram 10 anos entre o relato e a suposta má conduta. Assim você pode afirmar, eu melhorei e consegui fazer mais coisas. Mas não há dúvida de que, de acordo com a denúncia, o que ela disse especificamente que era incapaz de fazer e porque precisava de auxílio por invalidez, ela acabou fazendo atividades ao longo dos anos que eram incompatíveis com isso. As acusações relacionadas aos pagamentos da cantina, você fala sobre pagamentos por meio da LTDA ou supostos pagamentos feitos diretamente para Ashley. Esses são aqueles em que há um rastro documental e são mais fáceis de provar? Sim, porque ocultar que é proprietário e obter benefício financeiro seria um conflito de interesses. Se isso ocorresse, diferentes políticas, procedimentos e possivelmente leis estariam sendo violadas. Não divulgar um potencial conflito de interesses é uma coisa, mas obter benefício financeiro do próprio trabalho enquanto atua em órgão público são violações graves.
E, novamente, eu já vi isso em investigações de fraude que realizei, onde as pessoas têm empresas de responsabilidade limitada. Elas não divulgam, tentam ocultar quem são os proprietários quando estão recebendo benefícios disso. Mas, certamente, se através do trabalho deles no governo, eles estão direcionando dinheiro para uma empresa de responsabilidade limitada, na qual ela tem algum tipo de interesse financeiro sem divulgar isso, isso é uma violação grave. Então, sabe, Qual seria uma possível explicação ou defesa para isso? Lembre-se, são inocentes até prova em contrário e têm direito à defesa. Qual explicação inocente ou benigna poderia haver para essas situações? bem, você pode dizer que não percebeu a necessidade de divulgar isso e foi transparente sobre o nome da LTDA. Talvez você diga que geralmente as LLCs possuem registros públicos que revelam seus proprietários. Então alguém poderia dizer, bem, eu disse qual era a LTDA e era publicamente conhecido quem era o proprietário. Talvez eles mesmos não tenham divulgado isso. Acho que você poderia dizer isso, mas certamente o correto a se fazer, se você está recebendo um benefício financeiro dessa forma, é divulgar que você é o proprietário da empresa que está recebendo esse dinheiro por meio da cantina do presídio. E eles não fizeram isso aqui. E eu também acho que, se houve fraude de invalidez ao longo dos anos, isso prejudica a credibilidade de alguém que diz que essa outra possível fraude foi inocente, porque existe potencialmente um padrão de prática ao longo dos anos de atividades enganosas, e isso prejudica a credibilidade de uma pessoa. Então, quando olhamos os registros do tribunal, parece que Rich e Ashley Kelly estão sendo acusados como co-réus. Se isso for verdade, o que você pensa sobre isso? Porque se eles são casados, como isso impacta o caso? Você pensa em termos como privilégio conjugal, se isso tem algum papel aqui de alguma forma, caso um deles decida testemunhar. Mas também estou pensando, sabe, a questão de eles serem co-réus nesse caso. Certo. Bem, veja, se ambos sabiam disso e sabiam dessa fraude em andamento e ambos estavam trabalhando com o governo, então certamente eles deveriam ser co-réus se essas alegações forem verdadeiras. Em termos de privilégio conjugal, o maior privilégio é que suas conversas com seu cônjuge, ninguém pode ser obrigado a falar sobre elas no tribunal. Então você não poderia intimar um deles e dizer, conte-nos o que seu cônjuge lhe disse. Mas a questão é que, de qualquer forma, eles são réus criminais. Então eles teriam o direito de permanecer em silêncio. Não considero o privilégio conjugal tão relevante aqui. Porém, se houvesse questão civil, não poderiam ser obrigados a falar do que o cônjuge contou. Mas às vezes depende do casamento deles. Já vi acordos feitos com um cônjuge que testemunha contra o outro. Obviamente, o casamento provavelmente está acabando nesse ponto, mas isso é algo que já aconteceu em casos que eu vi. Pelo que sei, eles ainda não foram julgados pelas primeiras acusações e agora surgiu uma nova acusação relacionada à suposta fraude em benefício por incapacidade. Como tudo isso se encaixa, todas essas diferentes acusações? Bem, eu acho que cada uma delas fortalece as outras partes do caso, porque muitas vezes, em um caso de fraude como esse, você quer mostrar um padrão de engano, um padrão de desonestidade. E se você puder mostrar, novamente, como eu estava dizendo antes, com uma parte disso, a parte do benefício por invalidez, que alguém estava sendo enganoso e desonesto e roubando dinheiro dos benefícios por invalidez. Isso indica que talvez a pessoa não seja confiável em relação à explicação sobre os pagamentos da cantina e a empresa de responsabilidade limitada dela. Então, eu acho que quanto mais você aparece diante do mesmo juiz ou do mesmo júri e eles ouvem várias alegações de engano, menos provável é que confiem em você. Você iniciou a entrevista perguntando qual seria uma explicação inocente. É mais difícil dar uma explicação inocente quando há mais de um tipo de má conduta, porque, ok, talvez isso tenha sido inocente, mas isso aqui também é inocente. E, sabe, é difícil dizer que tantas coisas podem ser explicadas de forma inocente, mas eles são inocentes até que se prove o contrário. Então talvez eles consigam fazer isso. Como mencionei antes, até agora eles não parecem ter renunciado. Isso é incomum. Eu não acho que seja incomum, porque isso geralmente faz parte da negociação em um acordo de confissão. Se houver um acordo de confissão, um dos termos é renunciar ao emprego, servindo isso como moeda de troca para eles. Acho que renunciar antes de um acordo de confissão é um grande erro, pois geralmente é algo que você pode oferecer. Aceitar uma sentença reduzida em troca da renúncia, algo que eles desejam. Se você renunciar, o governo consegue isso sem negociar. Quando você ouviu os supostos fatos apresentados pelas autoridades neste caso, na sua carreira, onde isso se encaixa? Quero dizer, que tipo de isso você diria é algo fora do comum do que já vi antes ou é consistente com o que já vi antes? E novamente,
Essas são alegações, mas é só que eu sempre penso do ponto de vista de um júri, será que às vezes vai ser difícil aceitar, sabe? O que está sendo apresentado aqui? É surpreendente imaginar pessoas de confiança agindo assim. Como essas alegações se comparam ao que você já presenciou? Bem, como investigador de fraudes por muitos e muitos anos, nada disso me surpreende. Acho que um jurado comum, que não foi exposto a tudo isso, pode ficar mais chocado. Eu fico horrorizado com esse tipo de atividade, se for verdade, mas já vi tanto disso na minha carreira. Pessoas fazem pedidos de benefício por invalidez e depois recebem esses benefícios mesmo realizando diversas atividades físicas, que eles estão direcionando dinheiro por meio de uma LTDA, que pode ser um tanto opaca quanto a quem é o proprietário, e eles estão obtendo benefícios financeiros. Esse é o tipo de coisa que acontece muito no governo. E é por isso que você precisa de escritórios de inspetores gerais e coisas assim para investigar e fazer a fiscalização. Casos assim são importantes não só para levar essas pessoas à justiça, mas também para dissuadir outras que possam cogitar fazer pedidos de benefício por invalidez sem mérito. Podem pensar, talvez eu não deva fazer isso. Vi esse caso no noticiário. Vi isso no Law and Crime falando sobre alguém sendo pego. Talvez eu deva ser mais cuidadoso, pois realmente serve como dissuasão. Tem muito a considerar nesse caso. Dan, sempre é bom te ver. Obrigado pelo seu tempo. Jesse, obrigado por me receber, gostei da conversa. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode nos assistir na Peacock da NBC. Me siga no X e no Instagram e acompanhe meu programa da News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima.